Queridos amigos e amigas, muito boa noite. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida nesta sexta-feira, dia 4 de abril de 2025, em nossa série Reflexões Espíritas. Todas as sextas-feiras, neste horário, nós estamos fazendo um estudo do livro Seara dos Médiuns, livro este psicografado pelo nosso querido Chico Xavier e ditado pelo Espírito de Emmanuel, que responde a perguntas de companheiros de Uberaba sobre a questão mediúnica, sobre especificamente o livro dos médiuns. Hoje, nós vamos adentrar ao capítulo 37 do livro dos médiuns, aliás, do livro Seara dos Médiuns, capítulo 37, que tem como título Dever Espírita. Esta reunião foi realizada em 23 de maio de 1960, onde os companheiros, então, fizeram perguntas a respeito desta questão, e Emmanuel, fazendo aí a sua explicação, baseou-se na questão 137 do Livro dos Médiuns. Esta questão 137 está na segunda parte do Livro dos Médiuns, capítulo 10, que tem como título Da Natureza das Comunicações. As comunicações grosseiras, frívolas, sérias e instrutivas. Então, ele se baseia neste capítulo do Livro dos Médiuns para nos oferecer uma reflexão no livro Seara dos Médiuns, capítulo 37, Dever Espírita. Emmanuel diz assim na primeira parte: com muita propriedade, afirmou Allan Kardec que os espíritos elevados se ligam, de preferência, aos que procuram instruir-se. E quem busca instruir-se escolhe o caminho do esforço máximo. Todo educandário é instituto de disciplina. Entretanto, aqui e ali aparecem alunos viciados em recreio e preguiça, suborno e cola. Estes, contudo, podem obter as mais brilhantes situações no jogo das aparências, mas nunca o respeito e a confiança dos professores dignos do título que conquistaram. Então, nesta primeira parte deste capítulo 37, Emmanuel fala-nos a respeito da importância que os espíritos elevados dão a todos os médiuns, a todos os trabalhadores que procuram, de uma maneira constante, de uma maneira esforçada, a instrução. Quando nós estamos falando de espíritos elevados, estamos, logicamente, falando de espíritos que já conseguiram, através das inúmeras reencarnações e das experiências vivenciadas em suas encarnações, supor uma grande vantagem com relação à vida material. São espíritos que supostamente já venceram as barreiras da materialidade e hoje entendem perfeitamente a questão da vida material quando encarnado e da vida espiritual quando estão desencarnados. Tudo isso através de um esforço que ofereceram a si próprios através destas experiências reencarnatórias. Somando-se a isso, vem a instrução,
a instrução que se faz através do estudo. Então, nós temos um espírito elevado e muitas vezes temos um médium que também procura, no seu dia a dia, instruir-se através do estudo. Haverá entre eles uma afinidade muito significativa e muito importante, porque ambos estão na mesma faixa de sintonia, na mesma faixa vibracional. Muitas vezes, o médium não tem a capacidade moral e intelectual daquele espírito, mas o espírito, por si só, entendendo e compreendendo a fragilidade daquele médium, oferece a ele condições, oportunidades para que a sua ideia se reflita através de uma mensagem psicografada ou através da psicofonia. Nós vemos, ao longo da história, nas mais variadas comunicações recebidas, que temos uma mensagem de alta elevação moral e espiritual, e quando olhamos para o médium, ele nos mostra de forma muito clara que não tem a mesma capacidade moral e intelectual que aquele espírito. Não que ele seja um médium ruim, mas ele não está na mesma faixa que o próprio espírito. Independente disso, esse espírito, compadecendo-se da boa vontade, do esforço, do estudo constante que esse médium faz, oferece a ele as mensagens importantes e significativas que ele, espírito, deseja passar. Diferente de quando nós temos um espírito de alta envergadura moral e espiritual e um médium que não faz nenhum tipo de esforço para adquirir conhecimento, para adquirir condições vibracionais, fluídicas e espirituais e morais para que o espírito possa dar a sua comunicação, para que o espírito possa dar as mensagens que se fazem necessárias. E Emmanuel ainda coloca nesta primeira parte que todo educandário, seja ele de que natureza for, ele é sempre um instituto de disciplina. Então, a escola é para todos nós um instituto de disciplina. A escola vai nos instruir nas mais variadas matérias, para que possamos aprender tudo aquilo que se faça necessário. Mas Emmanuel também lembra que nesses educandários nós vamos encontrar aqueles alunos, e ele se utiliza, mesmo naquele ano de 1960, ele se utiliza de palavras que retratam até mesmo os nossos dias atuais em 2025. Nós vamos encontrar nesses educandários alunos viciados, aqueles alunos que adoram o recreio, que adoram a preguiça, que adoram o suborno nas horas mais difíceis do educandário, e também aqueles que gostam da cola, se fazendo entendedores e compreendedores da matéria da qual estão estudando. E ele fala de uma maneira muito natural a respeito desses companheiros. Estes, contudo, podem obter as mais brilhantes situações no jogo das aparências, mas nunca o respeito e a confiança dos professores dignos do título que conquistaram. Então, muitas vezes, nós vamos conseguir passar de ano, vamos conseguir ter uma nota boa,
Vamos conseguir o nosso diploma, mas isso só de uma forma aparente, porque na realidade, os próprios professores e a vida, que também é a nossa grande professora, não vai nos oferecer a devida confiança e o devido respeito por aquele título, por aquele diploma que conquistaram. Então, Emmanuel faz uma comparação da escola com o trabalho mediúnico, da escola entre professor e aluno, e na parte mediúnica do espírito elevado com o médium imprevidente. Por isso que muitas vezes nós somos facilmente ludibriados pelas comunicações espirituais. Por maior ou menor sensibilidade que tenhamos na, na tarefa mediúnica, somos rapidamente enganados pelos espíritos, porque, na verdade, falta-nos o conhecimento. E esse conhecimento eleva a nossa condição moral e eleva também a nossa condição mediúnica, fazendo com que sejamos capazes de discernir a boa comunicação da má comunicação, o bom espírito daquele espírito brincalhão, daquele espírito zombeteiro, ou até mesmo daquele espírito enganador que tenta nos utilizar para passar uma mensagem que talvez não seja a mais apropriada, a mais coerente para aquele momento ou para aquele grupo. Então, da mesma forma que nós temos na escola aquele aluno que estuda, aquele aluno que tira a boa nota e que se faz merecedor do seu diploma, temos também aqueles que são afeiçoados ao recreio, à preguiça, ao suborno, à cola, que talvez recebam o seu diploma, talvez consigam a nota necessária para receber esse diploma. Mas, ao longo da caminhada, ao longo da vida, nas mais variadas experiências que sejam chamados a vivenciar, fatalmente não conseguirão seguir à frente, porque não terão dentro de si o cabedal do conhecimento, o cabedal do entendimento a respeito desta ou daquela matéria. Por isso que nós encontramos e acabamos lidando com médiuns que costumeiramente falamos no dia a dia da vida, aqueles médiuns que adoram receber espíritos, mas que não gostam de maneira nenhuma de estudar. Não estudam na casa espírita e não estudam dentro de casa. Não procuram em nenhum instante ajustar e aperfeiçoar os seus conhecimentos. Porque vejam bem, o espírito, para que ele possa se comunicar, transmitir a sua mensagem, ele vai fazer uma análise do médium, do conhecimento do médium, da capacidade intelectual do médium, da capacidade física do médium, da disponibilidade do médium, do conhecimento da língua daquele país em que o médium vive. O espírito terá que fazer uma análise muito profunda para entender se aquele médium, no momento, no instante da comunicação, não virá a interferir naquilo que o espírito pensa em dar através da sua comunicação. Então, quando nós falamos assim, puxa, esses grandes espíritos, esses espíritos de luz, como chamamos, esses espíritos elevados, se comunicavam através do Chico, se comunicavam através do Divaldo, ainda quando Divaldo estava com uma saúde mais
robusta, mais em dia. E hoje pouco nós observamos esses espíritos se comunicarem por outros médiuns. Por que será que isso acontece? Por que será que esse evento está fazendo parte do nosso movimento espírita? Porque, na realidade, esses espíritos não conseguem encontrar médiums devidamente preparados para essas comunicações tão elevadas e tão importantes. Nós até podemos dizer assim: puxa, mas tal pessoa é um médium excelente, faz um trabalho excelente, já psicografou alguns livros, já ofereceu inúmeras atividades espirituais para a sua comunidade, para a casa espírita em que frequenta. Com certeza, esses médiuns que conhecemos, que temos já um resultado do seu trabalho, eles nos oferecem aquilo que está na sua condição de instrução, de educação e de conhecimento, de moral e de mediunidade. E os espíritos que se aproximam ali são espíritos que se identificam da mesma maneira. Os espíritos elevados estão num patamar superior. Então, para que a gente entenda melhor essa questão, é como se fosse assim: nós temos um professor altamente graduado, conhecedor de todas as matérias, de todas as questões, e ele, para oferecer esse conhecimento, ele precisa de alunos que estejam na mesma faixa etária. Então, ele é um professor universitário. Ele vai dar aula para alunos que estejam ali, na faixa universitária. Ele não vai conseguir dar esta mesma aula para alunos que estejam no ensino básico, no ensino fundamental. Esses alunos não vão conseguir reproduzir aquilo que ele está ensinando. Então, muito interessante a maneira como Emmanuel coloca, logo de início, nessa primeira parte deste capítulo, a importância do estudo. É preciso estudar, porque se não estudar, nós vamos ficando para trás, nós vamos ficando em segundo plano, terceiro, quarto plano, porque na realidade não estamos acompanhando a evolução do próprio planeta, da ciência, da filosofia, da própria religião, que estão aí crescendo cada vez mais com novas descobertas, com novas opções de melhoria para a nossa vida. E dentro do trabalho mediúnico, vamos encontrar a mesma questão. Se não tivermos médiuns devidamente preparados, nós vamos ter reuniões mediúnicas, reuniões, por exemplo, de desobsessão, onde estas reuniões estarão de conformidade com o nível moral, mediúnico e intelectual dos seus participantes. Na segunda parte, Emmanuel diz assim: na doutrina espírita, escola maternal de nossas almas, há mais de um século surgem aprendizes de todas as condições. Aos que pediam fenômenos para alicerçar a convicção,
foi concedida pelos instrutores da humanidade a mais alta cópia de francas demonstrações da sobrevivência. As pesquisas rigorosamente científicas de William Crookes e as respostas positivas do plano espiritual valeram por insofismável testemunho da verdade, a benefício de todo o orbe. E, porque os discípulos da nova revelação se espalhassem por toda parte, as experiências foram examinadas e são, até hoje, reexaminadas sob variada nomenclatura em todas as direções. Os tarefeiros do ensino espírita, por isso, não podem esquecer a obrigação de preservá-lo a cavaleiro de todas as investidas dos alunos ociosos, que nada procuram senão divertir e polemizar. Vê-los-emos em todos os lugares, sempre dispostos a pentear as ocorrências e expor de público as caspas recolhidas, para o espetáculo das discussões sem proveito. Então, nessa segunda parte, a primeira coisa que Emmanuel fala para nós, que a doutrina espírita sempre foi e sempre será a nossa escola maternal. A escola maternal de nossas almas, há mais de um século. E dentro dessa escola, nós vamos encontrar aprendizes de toda sorte, de toda ordem. Em determinado momento desta evolução progressiva da doutrina espírita e do próprio planeta, solicitou-se os grandes fenômenos para que nós pudéssemos verdadeiramente nos certificar de que somos espíritos eternos, de que há comunicabilidade com os espíritos e que verdadeiramente nós não morremos. Para isso, foi concedida à humanidade, através de instrutores maiores, esses da qual chamamos de espíritos elevados, enormes demonstrações da sobrevivência. Antes mesmo de Kardec, muito antes mesmo de chegarmos perto do advento do Espiritismo, a humanidade, através de outras civilizações, conseguiram mostrar esta comunicabilidade com o mundo espiritual, esta sobrevivência do espírito após a morte. Jesus mesmo nos falava sobre isso. Antes de Kardec, o advento das irmãs Fox. Com Kardec, as mesas girantes, as cadeiras que voavam, que caíam bruscamente ao chão e quebravam-se, os espíritos que passaram então a se materializar para que comprovassem verdadeiramente a sua existência. Emmanuel cita nesta segunda parte o grande cientista e pesquisador William Crookes, que muitos espíritas talvez nunca ouviram falar ou nunca se preocuparam em ler um de seus livros em que ele faz uma pesquisa científica profunda a respeito destas materializações, da existência dos espíritos pós a morte. Esses que vieram testemunhar de uma forma verdadeira a continuidade da vida. E é claro que todo este processo se espalha por todo o planeta. A doutrina espírita, então, toma uma forma de leque que se abre por toda a parte da humanidade. E todos os pontos vão demonstrando
a presença da doutrina espírita, desta nova revelação, mostrando à humanidade a presença destes irmãos, da qual chamávamos de mortos, mas que, na verdade, continuam vivos e continuam trabalhando e ajudando, não só individualmente a nós próprios, mas também a toda a coletividade humana. Essas experiências foram examinadas, estudadas por um longo período, tentando comprovar e comprovar cada vez mais a veracidade de cada uma delas. Em outros instantes, foram feitos inúmeros testes para que pudesse se derrubar em terra aquilo que os espíritos estavam mostrando através destes cientistas e pesquisadores. Não temos apenas William Crookes, temos Gabriel Delane, Camille Flammarion e tantos outros que estudaram a fundo a questão da vida espiritual. E hoje, novamente, a ciência volta a reexaminar todas essas questões. Há poucos dias atrás, vimos aí a Universidade de São Paulo colocando em público as suas pesquisas com relação aos médiuns quando estão em transe, a mudança dos genes que eles aparentemente oferecem quando estão em transe mediúnico. É um estudo apenas, é algo que ainda vai precisar novas e novas experiências para que se comprove. Mas cada vez mais, a cada mês, a cada dia, a cada semana, a cada ano, a ciência vem se aproximando mais e mais dessa realidade espiritual. Agora, isso nós vamos entender de uma forma abrangente quando, voltando à primeira parte do texto, Emmanuel fala que temos os bons alunos e os maus alunos. Na casa espírita, no trabalho espírita, no chamado movimento espírita, vamos encontrar também os bons e os maus trabalhadores. Vamos encontrar os bons e os maus médiums, que muitas vezes esperam momentos adequados, momentos oportunos, momentos significativos para imporem as suas investidas. E muitas vezes essas investidas simplesmente criam no meio do trabalho ou do movimento ou da instituição diversão, porque criam-se chacotas a respeito deste ou daquele indivíduo, deste ou daquele trabalho, e muitas vezes criam-se polêmicas. E Emmanuel termina essa segunda parte, e eu vou repetir, dizendo assim: vê-los-emos em todos os lugares, sempre dispostos a pentear as ocorrências e expor de público as caspas recolhidas, para o espetáculo das discussões sem proveito. Emmanuel ainda faz uma brincadeira do pentear, e aí a caspa cai e você coloca ela em público. Então vejam que nós vamos encontrar isso dentro do meio espírita. Da mesma forma que Kardec encontrou os contraditores da doutrina, aqueles que se aproveitaram do momento para desmoralizar o codificador, desmoralizar aqueles que com ele trabalhavam, desmoralizar médiums que com ele participavam das experiências, desmoralizar os livros que foram por ele escritos com a inspiração e a intuição dos benfeitores espirituais. Então vejam como que essa questão mediúnica,
ela é muito séria, ela é muito comprometedora dentro de uma casa espírita. Formar bons médiuns não é uma tarefa tão simples quanto se parece. Atualmente, e principalmente depois da pandemia, mas antes mesmo da pandemia, isto já estava ocorrendo, pelo fato de fazermos lives e por fazermos também palestras presenciais, observamos nas casas espíritas, nos grupos espíritas, uma carência muito grande de trabalhadores, uma carência ainda maior de médiuns. Existem aí grupos espíritas, casas espíritas, que não possuem trabalho mediúnico, que não possuem o trabalho de desobsessão, não porque não queiram, mas porque não possuem trabalhadores devidamente qualificados para tal tarefa. E aí, não há como obter comunicação do plano espiritual se eu não tenho o veículo para esta comunicação. Não há como se ter uma ótima, uma excelente ou mesmo uma boa comunicação espiritual se eu não tenho também um excelente, um ótimo ou pelo menos um bom médium para que isso aconteça. Da mesma forma, encontramos grupos que permanecem no mesmo patamar durante anos consecutivos, não conseguem avançar à frente para novos testemunhos, para novas atividades, para novos compromissos, simplesmente porque não há por parte dos médiuns ou do dirigente ou da casa em si a preocupação de educar intimamente esses trabalhadores para a melhoria do trabalho mediúnico. Então, se eu tenho um trabalhador extremamente limitado, aquele que realmente é preguiçoso, aquele que realmente gosta do recreio, aquele que realmente não se preocupa em adquirir algo novo para si mesmo, eu não vou ter nunca uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, de André Luiz, de Emmanuel, de Maria Dolores, de Sheila, de Aura Celeste, de Batuíra, de Eurípides Barçanufo. Eu posso ter uma comunicação de um espírito se passando por esses mentores superiores. Eu posso ter uma comunicação de um espírito que faça parte daquela falange daquele espírito superior, mas não exatamente aquele espírito superior. Por isso que a maneira como Kardec codifica a doutrina mostra-nos uma verdadeira didática, uma verdadeira forma segura daquilo que ele estava fazendo. Com certeza, Kardec não pegava em suas mãos as mensagens e as aceitava de bom grado. Ele fazia uma análise muito profunda e sincera daquelas comunicações. Vejam que no Evangelho nós vamos encontrar poucas instruções dos Espíritos. E, na verdade, Kardec deve ter recebido inúmeras instruções dos Espíritos, que muitas vezes não eram devidamente confiáveis por causa do médium, ou por causa que aquele espírito, que ali supostamente se apresentava com outro nome,
deixava escapar numa frase ou numa palavra a sua falta de conhecimento, o seu suborno, a sua brincadeira. Então vejam como que o trabalho educativo de Kardec foi extremamente importante para codificar a doutrina. E nós muitas vezes não agimos da mesma forma. Pela falta de trabalhador, pela falta de um grupo, aceitamos a tudo e a todos de bom grado e depois temos que tolerar as consequências que aparecem ali na frente, quando o trabalhador está ali envolvido no grupo. Então, se não houver um trabalho homogêneo, se não houver um trabalho de educação, e essa educação se fazendo através de um estudo, dificilmente nós vamos ter um grupo devidamente qualificado para a parte mediúnica e devidamente qualificado para a questão do estudo. Ou, aliás, nós dificilmente teremos um grupo qualificado para a questão mediúnica e, por exemplo, para a questão dos trabalhos de desobsessão, pela falta do estudo, pela falta do conhecimento. Muitas vezes os espíritos até querem se comunicar conosco. Os espíritos até querem trazer uma mensagem importante e significativa para a instituição, para o grupo, mas não encontram material humano devidamente qualificado para isso. E ele termina, na terceira e última parte do capítulo, dizendo o seguinte: resguardemos a mensagem edificante do Espiritismo contra aqueles que tomam o fruto da lição, perdendo tempo em repetidas e inúteis perquirições sobre a casca, com deliberado abandono da substância. Há 2 milênios se agita a opinião da Terra em torno do Cristo, organizando-se, em nome dele, guerras e conchavos, disputas e controvérsias, dietas e conselhos, interpretações e perseguições. Mas o que permanece firme, através do tempo, é a palavra do Evangelho. Armem-se os caçadores de fenômenos como desejem e detenham, como puderem, os elementos que a vida endereça à necessária renovação. Todo fenômeno edifica, se recebido para enriquecer o campo da essência. Quanto a nós, porém, estejamos fiéis à instrução, desmaterializando o espírito, quanto possível, para que o espírito se conheça e se disponha a brilhar. Olha que encerramento bonito. A capacidade intelectual, moral e mediúnica de Emmanuel, né, o seu testemunho das experiências vivenciadas e tudo aquilo que ele conseguiu guardar para consigo mesmo, justamente através do estudo, justamente através da instrução. Então, se nós queremos continuar agindo desta forma deliberada, como nós muitas vezes agimos, não há problema. Que a gente continue caçando as confusões e os problemas, que a gente continue buscando todo tipo de dor de cabeça que a vida possa nos oferecer em toda parte, seja dentro ou fora do trabalho espírita. Se queremos continuar naquela faixa da ignorância ou do pouco conhecimento,
É a nossa escolha. Porque quando olhamos Jesus, segundo ele, até hoje, mais de 2000 anos se passaram e ainda continuam acontecendo guerras, conchavos, disputas, controvérsias, dietas, conselhos, interpretações e perseguições de toda sorte. Tudo em nome do Cristo. Simplesmente porque as pessoas não estudam, não têm o verdadeiro conhecimento da palavra do Evangelho de Jesus. Tomam para si o conhecimento, interpretam à sua maneira e buscam colocar em prática ao seu bel prazer. E muitas vezes impondo isso àqueles que estão ao seu redor. Isso acontece com as almas que estão aqui encarnadas e com os espíritos que estão na erraticidade e que também agem da mesma maneira sobre médiums que não estão devidamente preparados e sobre dirigentes que não estão devidamente qualificados para aquela posição. Esse final é muito significativo, principalmente quando ele fala: todo fenômeno edifica, se recebido para enriquecer o campo da essência. Então, temos ali uma mensagem linda e maravilhosa. Que fenômeno bonito, que vibração maravilhosa sentimos todos nós, que vibração maravilhosa se espalhou por todo o ambiente. Será que aquele fenômeno, aquela comunicação, verdadeiramente enriqueceu a essência daquele ambiente, a essência de todos aqueles que estavam ali? Se sim, atingiu o objetivo. Se não, foi apenas um fenômeno. Resguardemos a mensagem, resguardemos a mensagem edificante do Espiritismo contra aqueles que tomam o fruto da lição, perdendo tempo em repetidas e inúteis perquirições sobre a casca, com deliberado abandono da substância. Há 2 milênios se agita a opinião da Terra em torno do Cristo, organizando-se em nome dele guerras e conchavos, disputas e controvérsias, dietas e conselhos, interpretações e perseguições. Mas o que permanece firme através do tempo é a palavra do Evangelho. Armem-se os caçadores de fenômenos como desejem e detenham, como puderem, os elementos que a vida endereça à necessária renovação. Todo fenômeno edifica, se recebido para enriquecer o campo da essência. Quanto a nós, todos nós, porém, estejamos fiéis à instrução, desmaterializando o espírito, quanto possível, para que o espírito se conheça e se disponha a brilhar. E aí ficamos nos perguntando: por que será que Emmanuel coloca como título deste capítulo 37 do livro Seara dos Médiuns, dever espírita? Porque é nosso dever estudar, é nosso dever conhecer. Se quero ser engenheiro, tenho que estudar, tenho que conhecer. Se quero ser médico, tenho que estudar, tenho que conhecer. Se quero ser
um trabalhador de computador, tenho que estudar e conhecer. Se quero ser um bom médium, tenho que estudar e conhecer a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus e todas as questões que dizem respeito às mediunidades, principalmente aquela que vou exercer. Então, é dever do espírita, sim, a instrução, a educação, o conhecimento, para que sejamos, como diz Emmanuel ali no final, quanto a nós, porém, estejamos fiéis à instrução, desmaterializando o espírito, quanto possível, para que o espírito se conheça e se disponha a brilhar. Como eu disse a vocês no começo, este capítulo 37, Dever Espírita, do livro Seara dos Médiuns, faz menção à questão número 137 do livro dos Médiuns, no seu capítulo da natureza das comunicações, que está na segunda parte, capítulo 10. E no item 37, Kardec fala dessas comunicações instrutivas. Olha que bacana. E Kardec diz o seguinte: instrutivas são as comunicações sérias, cujo principal objeto consiste num ensinamento qualquer, dado pelos espíritos, sobre as ciências, a moral, a filosofia e etc. São mais ou menos profundas, conforme o grau de elevação e de desmaterialização do espírito. Para se retirarem frutos reais dessas comunicações, preciso é que elas sejam regulares e continuadas com perseverança. Os espíritos sérios se ligam aos que desejam instruir-se e lhes secundam os esforços, deixando aos espíritos levianos a tarefa de divertirem os que, em tais manifestações, só veem passageira distração. Unicamente pela regularidade e frequência daquelas comunicações, unicamente pela regularidade e frequência daquelas comunicações, se pode apreciar o valor moral e intelectual dos espíritos que as dão e a confiança que eles merecem. Olha que importante. Unicamente pela regularidade e frequência daquelas comunicações se pode apreciar o valor moral e intelectual dos espíritos que as dão e a confiança que eles merecem. Se, para julgar os homens, se necessita de experiência, muito mais ainda é esta necessária para se julgarem os espíritos. Se, para julgar os homens, se necessita de experiência, muito mais ainda é esta necessária para se julgarem os espíritos. Qualificando de instrutivas as comunicações, supomos-las verdadeiras, pois o que não for verdadeiro não pode ser instrutivo, ainda que dito na mais imponente linguagem. Olha que interessante isso de Kardec.
qualificando de instrutivas as comunicações, supômo-las verdadeiras, pois o que não for verdadeiro não pode ser instrutivo, ainda que dito na mais imponente linguagem. Nessa categoria, não podemos, conseguintemente, incluir certos ensinos que, de sério, apenas têm a forma, muitas vezes empolada e enfática, com que os espíritos que os ditam, mais presunçosos do que instruídos, contam iludir os que os recebem. Mas não podendo suprir, mas não podendo suprir a substância que lhes falta, são incapazes de sustentar por muito tempo o papel que procuram desempenhar. A breve trecho trai-se, pondo a nu a sua fraqueza, desde que alguma sequência tenham os seus ditados, ou que eles sejam levados aos seus últimos redutos. Então, esse item 37, falando das comunicações instrutivas, então, é o capítulo 10, segunda parte do Livro dos Médiuns, da natureza das comunicações, as comunicações instrutivas. Olha como que é importante isso para o nosso trabalho cotidiano na casa espírita. Olha como é importante isso para nós na casa espírita, no trabalho mediúnico, nos cursos de espiritismo, no trabalho de treinamento das mediunidades e principalmente nos trabalhos de desobsessão. Olha como é importante. Qualificando de instrutivas as comunicações, supômo-las verdadeiras, pois o que não for verdadeiro não pode ser instrutivo, ainda que dito na mais imponente linguagem. Ou então, lá em cima, quando ele diz, são mais ou menos profundas essas comunicações, conforme o grau de elevação e de desmaterialização do espírito. Então, nós precisamos estudar. Nós temos o dever de estudar. Sem estudo, não vamos à frente. Sem o estudo, não teremos um grupo coeso, não teremos um grupo equilibrado, não teremos um grupo feliz, não teremos um grupo confiável perante nós mesmos e perante a espiritualidade. E para que a gente possa encerrar este estudo de hoje, eu trouxe uma frase que está no Evangelho segundo o Espiritismo, em que Kardec diz assim: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades encontram-se no cristianismo. São de origem humana os erros que neles se enraizaram. Então, a primeira coisa é nós nos amarmos um pouco mais. E a segunda é nós nos instruirmos, para que verdadeiramente possamos cumprir de maneira honesta e correta, como um bom aluno, a nossa tarefa dentro da casa espírita, dentro do trabalho mediúnico, seja ele de que natureza for. Então, fica aí o nosso estudo de hoje, nesta série Reflexões Espíritas, todas as sextas-feiras, às 21h15. Nós estamos aí trazendo o estudo deste livro tão importante, Seara dos Médiuns,
psicografia do Chico e ditado pelo Emmanuel. Quero agradecer a você pelo seu carinho, pela sua bondade, por estar conosco neste estudo. Todos nós estamos aprendendo, todos nós estamos colaborando de alguma maneira para que estas informações, estas reflexões possam ajudar a todos aqueles que nos assistem em seus trabalhos, em suas atividades, para que juntos possamos nos tornar espíritos melhores, possamos nos tornar companheiros melhores e possamos, de uma maneira mais direta, ajudar e cooperar com os nossos companheiros de caminhada, com os nossos companheiros da casa espírita e com todos aqueles que fazem parte das nossas atividades cotidianas. Desejo a todos vocês uma boa noite, um bom descanso, um excelente final de semana, com muita saúde, com muita paz. Reflexões Espíritas volta na próxima semana, sexta-feira, às 21h15. Um forte abraço a todos e que Jesus te abençoe. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Um abraço e até o próximo encontro.